Olá para todos. Estamos aqui em mais uma semana de produção e divulgação dos nossos vídeos vinculados ao pré-vestibular social, a disciplina de biologia. Nós estamos num período, podemos dizer assim, como se fosse um pequeno módulo, discutindo biomoléculas. Começamos falando sobre os átomos e as moléculas essenciais que formam os seres vivos. No último vídeo falamos sobre proteínas e hoje vamos falar sobre enzimas, né? Em geral, a gente costuma dizer que todas as enzimas são proteínas, mas nem todas as proteínas são enzimas, evidentemente, né? Hormônios, anticorpos são proteínas, mas não são enzimas. Queratina. Então, existem um grupo muito grande de biomoléculas que são classificadas como proteínas, são formadas por aminoácidos, mas um grupo especial de proteínas são as chamadas enzimas, que estão presentes as informações sobre esse conteúdo no nosso capítulo 14 do módulo 1. Então, nós vamos hoje discutir um pouquinho alguns fundamentos sobre as enzimas, para ser posteriormente aprofundado esses conceitos, as atividades, os exercícios, vocês, alunos do nosso pré-vestibular, junto com os mediadores da disciplina de biologia ao longo da semana, após a divulgação, evidentemente, deste vídeo. Muito bem. É importante a gente saber o seguinte, que as enzimas são chamadas de catalisadores. Em geral são proteínas, mas existem alguns tipos de RNA que também têm função enzimática, chamadas ribozimas. Mas vamos nos deter no fato de que, em geral, as enzimas são proteínas. Elas são chamadas de catalisadores específicos. Daqui a pouco está abrindo aí uma imagem abaixo que eu vou destrinchá-la um pouquinho para vocês. Então, são catalisadores. O que é um catalisador? Um catalisador, em linhas gerais, ele acelera reações. Ele faz com que reações que demorariam muito tempo para acontecer, aconteçam de maneira muito rápida, diminuindo o que a gente chama de energia de ativação da reação. Ou seja, a quantidade de energia necessária para que uma reação química, ou no caso bioquímica, já que estamos falando de seres vivos, ocorra, graças à ação da enzima ou das enzimas, ela diminui-se a energia de ativação e aí as reações acontecem de uma maneira muito mais rápida. Então, enzimas são biocatalisadores, são catalisadores específicos. Por que específicos? Porque as enzimas atuam sobre, dependendo da enzima, uma enzima vai atuar sobre determinados substratos. Então, os reagentes na reação química, lembra lá da disciplina de química? Você tem nas reações químicas chamados reagentes. Os reagentes, quando nós consideramos reações enzimáticas, são chamadas de substratos. Então, temos uma enzima que atua sobre substratos de uma forma bem específica, uma vez que as enzimas possuem uma parte da molécula que é chamada de sítio específico, ou centro ativo. Então, os substratos vão se ligar de forma precisa no sítio ativo da enzima. Vocês podem perceber que a enzima, essa molécula em azul, ela é bem maior que os seus substratos. Existem substratos que são trabalhados, eu vou usar esse termo, que entram na reação catalisada pela enzima para gerar produtos. Você tem aqui, ó, nessa imagem, 3 substratos. 2 são específicos para esta enzima. Então, a enzima se une a esse substrato, formando o que a gente chama de complexo enzima-substrato. E esse complexo, após a reação ser desenvolvida, gera um produto. Um produto final, que pode ser um hormônio, pode ser uma outra proteína de constituição do corpo, pode ser uma série de todas as reações químicas que ocorrem no organismo, ocorrem devido à ação enzimática. E, importantíssimo, a enzima, ela não é desgastada, ela não é extinta do processo. A enzima fica livre, ela não é consumida, né? Acho que esse é o termo mais correto.
a enzima não é consumida nesse processo, então ela fica disponível para agir novamente sobre novos substratos, que nós chamamos aqui de substratos, que seriam os reagentes da reação. Então, reagentes são os substratos, voltando, né? Se une ao sítio ativo de uma grande molécula proteica, que é a enzima, forma-se o complexo enzima-substrato. Esses reagentes, esses substratos, aqui em vermelho e amarelo, geram, ao final do processo, um produto. E a enzima torna-se livre para catalisar uma nova reação. Está resumido aqui nessas letras. Ó. Enzima mais substrato, forma-se o complexo enzima-substrato, e a enzima fica livre com a geração de novos produtos. Então, esse é o resumo do processo de ação das enzimas, como que elas aceleram reações químicas. Então, vamos deixar aqui mais um pouquinho para vocês olharem essa figura com calma. Aqui está a referência de onde foi retirada a imagem, de qual livro. E este é o primeiro slide de resumo da função das enzimas, de como elas atuam. Existe um próximo slide que eu vou passar agora. Vamos lá. Bom, lembra, né, vocês podem se lembrar, melhor dizendo, que na aula passada a gente disse o seguinte, que as proteínas são formadas por encadeamentos de aminoácidos e dependendo do número de aminoácidos, da sequência de aminoácidos, vai estabelecer uma estrutura da proteína, e a estrutura da proteína determina a função. Então, a enzima é a mesma lógica. A estrutura molecular da enzima vai determinar a sua função. Isso tem a ver com o número de aminoácidos, com a sequência de aminoácidos que formam a proteína. Então, as enzimas, muitas das vezes se pensava que era uma simples organização enzimática da molécula de enzima, em que os substratos seriam como se fosse uma chave. Aquele modelo, existia um modelo que ainda é muito usado nas discussões de chave e fechadura, para justificar ou para explicar a especificidade do substrato com a enzima. Mas é importante vocês saberem que muitas das vezes, quando acontece o encontro do substrato com as enzimas, ela pode fazer determinadas mudanças, dobramentos na molécula de enzima para fazer um ajuste melhor do substrato na própria enzima, no sítio ativo, no centro ativo da enzima. Isso é chamado de ajuste induzido. Então, modelos de chave e fechadura, modelos de ajuste induzido, vocês podem discutir isso com profundidade junto com os seus mediadores. E outra coisa importante é que algumas enzimas necessitam de moléculas que não são proteínas para funcionar, né? São chamados de cofatores enzimáticos. Muitas enzimas funcionam apenas se houver um cofator. Podem ser íons, como os íons ferro e zinco, determinados tipos de vitaminas ou outras moléculas como a adesina trifosfato, são chamadas de coenzimas, e os grupos proteicos, como o M, grupo M. Então, muitas das vezes, algumas enzimas só se tornam funcionais com a presença de uma outra molécula que não é necessariamente uma proteína. Outra coisa importantíssima, que cai muito em provas, é a gente saber que fatores interferem na atividade da enzima. Quando nós falamos na aula passada, no vídeo passado, sobre pH, sobre desnaturação de proteínas, isso tem uma relação, né, essas informações têm uma relação muito grande com esse quadradinho aqui em azul. Então, concentração de substratos, se você aumenta, tem muitos exercícios, né, que vocês podem trabalhar com os seus mediadores, existem atividades também que eu vou reforçar depois no capítulo para vocês olharem, é que se você aumenta a concentração de substrato, muitas das vezes você aumenta a velocidade de reação. Então, se você aumenta a concentração de substratos, se você diminui a concentração de substratos, o que acontece com as reações promovidas por essas enzimas, né, ou pelas enzimas? Se você concentra mais substrato, bota mais substrato para reagir com a enzima, a velocidade, já que você vai ter todas as moléculas de enzimas com substratos, a velocidade
de produção, né, de geração dos produtos vai acelerar. É evidente, se você aumentar muito mesmo a concentração de substratos, vai acontecer uma outra coisa, que é importante vocês discutirem também com os seus mediadores. Fica essa dica. A temperatura e o valor de pH, que fomos discutir, de pH nós discutimos há duas aulas anteriores, há duas videoaulas anteriores, interferem também na função das enzimas. Se você aquece muito o meio onde estão presentes as enzimas com os seus substratos, você pode desnaturar as enzimas, elas perdem a sua estrutura. Perdendo a sua estrutura, elas perdem a sua função. O pH é a mesma coisa. Existem enzimas que funcionam num pH mais ácido. Pensem aí, eu não vou falar, né? Alguma parte do nosso corpo que é mais ácido. As enzimas que atuam nessa região, nesse órgão do corpo, só vão atuar bem em pH ácido. Outras regiões, outros órgãos do corpo, né? Vamos pensar aqui no sistema digestivo ou digestório, para facilitar mais ainda a dica. Vão funcionar essas enzimas existentes nesses órgãos em pH mais básico, acima de 7, próximo de 6,5, menos ácido, ou pH 3, pH 2,5. Né? Então, as enzimas, dependendo da enzima, ela vai ter um pH ótimo de atuação, uma temperatura ótima, né, mais eficiente de atuação. E é importante, aí eu usei só alguns gráficos interpretativos, aí só para vocês se exercitarem, né, e refletirem, a presença de inibidores. Também você pode ter inibidores de enzimas, moléculas que se prendem nos sítios ativos da enzima e bloqueiam a ação da enzima. E aqui tem dois gráficos, Piavuçu e Corimbatá são espécies de peixe. Tá? Esses gráficos são, inclusive, do meu trabalho de tese de doutoramento. Eu usei aqui para ilustrar essa questão da presença de inibidores. Vocês vão encontrar curvas e gráficos discutindo a função, a ação das enzimas de acordo com temperatura ideal, com pH ideal, com concentração de substrato à medida que aumenta e tudo mais. Aqui eu estou discutindo o quê? A presença de um inibidor, que inibe uma enzima chamada colinesterase. Né? O inibidor é esse nomezinho aqui, isoompa, não se preocupem, né? É só para vocês saberem. Então a gente vai aumentando a concentração de inibidor, isoompa, nesse eixo aqui, vou chamar de eixo X, para ficar mais fácil. E aqui a concentração, a porcentagem, melhor dizendo, da atividade da enzima. O que está acontecendo aqui? Ó? Esses pontinhos aqui são substratos, diferentes substratos que são que reagem com essa enzima colinesterase, CHE. Então, à medida em que a concentração de inibidor aumenta, está menos 2, menos 3, isso aqui na verdade está aumentando a concentração do inibidor isoompa. Vocês vão percebendo que a enzima vai perdendo a sua atividade. No caso do corimbatá, da enzima dessa espécie de peixe, tem um comportamento diferente. Vocês conseguem perceber que a enzima desse bicho, desse peixe, não sofre muita alteração do inibidor. Então você vai ter enzimas de algumas espécies que vão responder de uma maneira a um determinado inibidor e outras espécies de animais e de vertebrados, né? Vamos parar aqui nos vertebrados, vão ter um outro comportamento à medida em que você diferencia, altera a concentração de substrato. É fácil a gente entender a diferença de curvas, ó, das duas curvas dos gráficos apresentados. Aqui quase não altera, ó, 100% de atividade da enzima, não passa de 80%, né, a inibição. Né? Não passa de 20%, de 100 para 80%. Aqui não, ó, 100% da espécie controle, né, aquela que não sofre. O que é um controle? Neste caso aqui, é uma enzima que não foi... não atuou sobre o impacto do inibidor. Na medida em que você aumenta a concentração dos inibidores, a enzima vai ficando inibida até ela não conseguir mais ter a sua função.
Então, recordando, concentração de substratos, temperatura, pH e presença de inibidores, que eu usei aqui esse exemplo das duas espécies de peixe, para um tipo de enzima, são fatores importantes para a atuação da enzima. Em geral, nas provas de vestibular, vocês vão ver muitas questões vinculadas à ação de temperatura e pH. E também um pouco de concentração de substratos. De inibidores, não muito. Mas eu achei interessante trazer esta aqui para a aula, né, para esta pequena videoaula, para vocês entenderem um pouco a interpretação de gráfico. E depois vocês vão poder discutir com os seus mediadores como a temperatura, como o pH e a concentração de substratos alteram as funções enzimáticas. Bom, eu gostaria de terminar agradecendo a participação de vocês, o acompanhamento que vocês têm feito com as nossas aulas, e a gente sugere a leitura do capítulo 14 do módulo 1, que vocês desenvolvam, tentem resolver, melhor dizendo, tentem resolver as atividades e exercícios, se existirem, relacionados ao capítulo, e discutir e tirar dúvidas de conteúdos com o mediador. Então, essas são as sugestões, né? Procurem exercícios de vestibulares anteriores, discutam com o seu mediador, procurem na internet, né? Sejam proativos na busca de resolução de exercícios, de questões vinculadas a como fatores interferem na ação de enzimas, o que são enzimas, aprofundem esse conhecimento, porque são questões que são corriqueiras nas provas de seleção para ingresso nas universidades. Um grande abraço, cuide-se e até a próxima.